Olá pessoal, falando rapidamente do conceito de informação, um conceito essencial para a gente entender o que está acontecendo na saúde, mas que tem um alcance muito maior do que simplesmente iluminar a problemática, os problemas da saúde, né? Então, informação, eu vou utilizar aqui a formulação mais científica que há sobre informação, né? O tema informação. O tema informação entrou na agenda científica por meio do trabalho de um engenheiro lá no final dos anos 1940. Um engenheiro que estava preocupado com o envio e transmissão de sinais de telecomunicações, de telefonia, de vídeo. A televisão também começava mais ou menos naquela época, e ele estava tentando formular essa questão da informação. Esse sujeito chamado Claude Shannon, um verdadeiro gênio da ciência moderna, ele não explicou o que é informação. Ele apenas declarou algo mais ou menos como o que eu vou dizer a seguir. Informação acontece quando alguma coisa emite um sinal que é decodificado, isso é, interpretado por uma outra coisa, e essa outra coisa faz algo que bem entender com aquilo, mas decodifica. Tá? Então tem um ponto A que emite um sinal que B decodifica. O que é esse ponto A e esse ponto B? Ele não explicou, ele não diz. Ele diz que pode ser qualquer coisa. Tá? Então, tudo que produz resultados bacanas no mundo real, a gente pode dizer, é consequência de diálogos, trocas, envio e decodificação de sinais, né, que são mediados pela informação. O Shannon, que eu mostrei na tela anterior, ele criou uma formulação matemática hiper rigorosa. Claro que eu simplifiquei aqui muito do trabalho dele totalmente, né? Ele mostrou que há sempre uma tendência para o sinal não ser decodificado. O natural não é a decodificação do sinal, mas é o afogamento, é o embaralhamento do sinal, né, por meio de coisas que não são sinal, que ele chamou de ruído. Então, a gente tem que superar o ruído para que o ponto A emita o sinal e o ponto B decodifique, né? Então, há sempre um sinal enviado por algum A que um certo B decodifica e responde. Informação existe, então, quando o sinal certo é decodificado por B, e B faz aí alguma coisa. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso aí, sair da abstração. Pode ser qualquer coisa, né? Uma entidade envia o sinal, a outra entidade abstrata, a gente não sabe o que são A e B, nem interessa. Para a informação fazer efeito, não precisa sequer haver mente humana envolvida nessa transação. Óvulo e espermatozoide é um exemplo típico. Um envia o sinal, outro decodifica e faz alguma coisa bacana com aquilo. Faz um feto, né? Gene e proteína, o que é? O gene emite o sinal, né, que codifica a arquitetura da proteína, que é o que constitui a gente. Vacina, anticorpos, né? Uma criança aprendendo a andar, alguém aprendendo um idioma, todos esses processos, tudo que evolui, tudo que aprende de alguma maneira com o tempo, embute o conceito de informação. A gente tenta andar, cai, o sinal então é enviado de volta para a gente, não deu certo, a gente faz de novo, blá, 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 até que a gente aprende a andar. Da mesma maneira é aprender um idioma ou aprender qualquer coisa, uma empresa aprendendo a inovar. É claro que eu estou simplificando muito um conceito que é sofisticadíssimo, mas que vale a pena a gente prestar atenção nele. Tá? Então, é este processo, né, de A emitir sinal decodificado por B que faz alguma coisa e tal, que faz o design de um sistema bacana acontecer. O projeto, não são pessoas geniais. É esse processo da gente permitir o aprendizado através da troca de informação. Tá? Todos os processos que eu citei na tela anterior são o mesmo processo, é a mesma coisa do ponto de vista da teoria da informação. Todos são mediados pela informação. A criança que aprende a andar, alguém que aprende um idioma, um organismo que adquire resistência a um determinado tipo de bactéria, coisas desse tipo.
Ciência é um negócio muito bacana porque produz resultado. Então a gente sempre usa primitivos, fundamentos da ciência, né, para chegar a essas formulações que a gente chegou no meu livro, no livro que eu vou falar daqui a pouco, o livro Novo Mercado da Saúde. Vamos dar mais alguns exemplos para a gente terminar. Imagina como é que o mundo real considera essas questões, né? Imagina o 11 de setembro. A história mostra que agentes do FBI tinham percebido que alguma coisa estava em andamento e que provavelmente haveria um atentado brevemente que seria realizado por aviões que seriam arremessados contra alvos civis nos Estados Unidos, naquela região ali onde acabou acontecendo. Esses agentes registraram isso, fizeram um relatório para os seus superiores, com evidências, a partir de investigações de gente que estava entrando no país e estudando em escolas de aviação, de uma maneira meio fora dos padrões. Eles falaram, vai acontecer. O sinal, então, ficou registrado, mas não foi transmitido. O relatório dos agentes ficou numa gaveta, ficou arquivado. Ninguém fez nada com aquilo, não houve informação, portanto. Informação só existe se há o processo de transmissão e decodificação. O ponto B, alguma autoridade, força policial, governo, seja quem fosse, teria que ter recebido o sinal e agido, produzido alguma coisa. É essa a ideia central da informação. É isso que acontece, por exemplo, no sistema aeronáutico, que é o meu melhor exemplo, né? Quando as caixas pretas dos aviões que caem são abertas, os engenheiros e os projetistas vão lá, olham, está lá registrado o que causou a queda do avião, e isso evita a queda do avião seguinte. É por isso que aviões, são essas maravilhas tecnológicas que nós temos hoje. Não foi um engenheiro genial, ou um projetista, ou alguém espetacular. Foi o processo de abrir a caixa preta, interpretar o sinal e agir, para evitar que o erro acontecesse no próximo avião. Então, é essa a ideia central que a gente usa no livro, né? No contexto da saúde, né? A realidade da geração de saúde, de valor em saúde, é ruim, porque os sinais não são emitidos, né? O sinal daquilo que um prestador de serviço faz, ele faz e não recebe feedback, né, do ponto B, que somos nós, os usuários do sistema. Não há um mecanismo que informe a quem realizou determinada intervenção médica sobre o efeito daquilo que ele fez. É exatamente essa barreira fundamental, o primitivo, essencial, o fundamento que impede a evolução do sistema de saúde. Não estou falando da medicina, estou falando do sistema de saúde. E aí a gente fica achando que basta mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mas não é isso. O que falta é o feedback sobre o que está acontecendo no mundo real, né? Esse é um capítulo inteiro do meu livro. Esse livro que vocês estão vendo, meu livro mais recente, está disponível na Amazon e trata a informação da maneira que eu, muito brevemente, muito resumidamente, acabei de narrar. Está disponível em livro digital, por enquanto, mas até final de fevereiro de 2022 deve aparecer também na Amazon, amazon.com.br, a versão impressa. Então, eu gosto de tratar das coisas sempre a partir de fundamentação científica. Eu sou físico e não posso trair minhas origens. Então, é isso que a gente faz nesse livro. A gente tenta analisar a saúde a partir de premissas, de primitivos que vêm da ciência. Da gestão, da ciência, da complexidade e de uma ciência chamada inovação sistemática. Eu convido vocês vão gostar. Leiam o livro. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.